Olá, turma, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Na aula de hoje, vamos dar continuidade ao assunto de estequiometria. Então, nada mais justo de já começar a nossa aula trazendo aqui o que nós vamos aprender na aula de hoje sobre estequiometria. Nós vamos ver sobre os cálculos teóricos, ou seja, nós vamos fazer aqui alguns cálculos a respeito de massa vezes mol, massa vezes massa, massa vezes volume nas CNTPs e massa vezes volume fora das CNTPs, certinho? Então, antes de adentrarmos aos assuntos, aos cálculos teóricos, vamos relembrar o que é a estequiometria. Então, a estequiometria vai ser a medida dos elementos, ou seja, a medida das quantidades envolvidas em um processo químico. Na aula anterior, nós vimos a estequiometria através da receita de bolo. Então, de acordo com a receita de bolo, nós temos aqui os ingredientes. Se a gente modificar aqui algum desses ingredientes e não obedecer à proporção, nós vamos ter ali um produto diferente. Nós vamos poder ter um bolo ali com a consistência mais mole, mais dura, certo? E na estequiometria também não vai ser diferente. Nós vamos ter ali os elementos químicos. Se a gente fizer uma proporção errada, nós vamos obter um produto diferente daquilo que a gente quer. Então, a gente deve seguir uma proporção, que nós vamos relembrar a lei de Proust, que é das proporções constantes. E vamos ver também a lei de Lavoisier, na prática, através dos cálculos estequiométricos. A lei de Lavoisier diz que tudo que eu tenho nos reagentes, eu devo ter ali no final da minha reação química nos produtos. Ou seja, nada se perde, tudo se transforma, certinho? Então, basicamente, a gente vai conseguir observar essas leis quando a gente estiver fazendo ali os cálculos estequiométricos, tá certo? Então, primeiramente, no nosso estudo de hoje, nós vamos trabalhar com massa vezes mol, certinho? Então, para ficar ainda mais fácil, nós vamos fazer aqui uma questão para a gente poder demonstrar a questão de massa vezes mol. Nós vamos ter o quê? A massa de oxigênio necessária para promover a combustão completa de 1 mol de metano, CH4, é de quanto? Dadas massas atômicas do hidrogênio 1, do carbono 12 e oxigênio 16. Então, pessoal, para a gente resolver uma questão como essa, é necessário a gente ter o quê? A nossa equação química. Então, a gente já vem com um questionamento, que a questão não trouxe a equação química, certo? Então, primeiro a gente tem que descobrir qual vai ser essa equação química. Vamos observar o seguinte, vamos pensar junto aqui comigo. A questão está dizendo que a gente vai promover a combustão completa. Então, para a gente fazer a combustão completa de algum elemento, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar fazer uma queima. Então, a gente já sabe que para fazer uma queima de uma substância vai ser necessário o quê? Oxigênio. Então, a gente vai ter ali na nossa reação química o oxigênio, certinho? Então, como vamos fazer a combustão do metano, então a gente vai ter o quê? CH4, que é o metano, mais oxigênio, e vai produzir o quê? Vamos escrever aqui essa reação química. Nós temos CH4, que é o metano, mais oxigênio, vai produzir duas substâncias, que vai ser gás carbônico e água, certinho? Então, a gente já tem aqui a nossa equação química. Agora, a gente tem que entender, tem que saber se essa equação aqui está balanceada. Então, retomando aqui a lei de Lavoisier, que diz que na natureza nada se perde, tudo se transforma, que significa que aqui nos nossos reagentes, ao final a gente tem que ter tudo aqui também nos nossos produtos, a mesma quantidade. Então, para a gente fazer o balanceamento, a gente tem que ter em mente isso, certinho? Então, vamos observar aqui o carbono. Nós temos quantos carbonos aqui? Somente um carbono. Do outro lado, somente um carbono. Então, até aqui está certinho. Agora, observando aqui o hidrogênio, nós temos 4 hidrogênios aqui, do outro lado a gente só tem somente 2. Então, para me balancear, é preciso eu colocar o coeficiente 2. Então, preciso colocar aqui 2, fazendo a multiplicação, 2 vezes 2, 4. Então, aqui já está balanceado, certinho? Agora, observando aqui o oxigênio. De um lado a gente só tem 2 oxigênios, do outro a gente tem 2 oxigênios aqui, a gente faz a multiplicação de toda a molécula. Mas aqui a gente já tem 2, então 2 mais 2, 4. Para aqui ficar 4 oxigênios, o que eu preciso fazer? Acrescentar um 2 aqui para fazer 2 vezes 2, 4. Concorda comigo? Então, prontinho, nossa equação aqui já... Depois da nossa equação balanceada, vamos ver para a questão quais são os elementos que ela está falando. Observem que ela fala do oxigênio e do metano.
Então, os únicos elementos que nós vamos precisar utilizar vai ser oxigênio e metano. Agora, relembrando aqui a lei de Proust, né, das proporções constantes, o que é que nós vamos ter? Nós temos 1 mol de CH4 vai produzir 2 mols de O2. Então, essa aqui é a nossa proporção, certinho? Só que a gente vai utilizar o O2 aqui com massa, que é o que a questão está dizendo. Então, a gente vai utilizar a massa de oxigênio. Para isso, é necessário a gente calcular a massa molar. Então, a gente vai calcular a massa molar do oxigênio. Já foi nos dado aqui nos dados, né, da questão que o oxigênio tem massa 16. Como a gente tem 2 moléculas de oxigênio aqui, né, então a gente vai pegar 2 vezes 16, que vão dar 32 gramas por mol, certinho? Então, a gente vai reescrever essa equação, né, a nossa proporção. Então, nós vamos ter 1 mol vai produzir 32 gramas por mol. Então, nós vamos reescrever a nossa proporção, né? Nós vamos ter 1 mol produzindo 32 gramas por mol. Só que a gente vai precisar de 2 mols, certo? A gente tem aqui 2 mols. Então, vai produzir quanto? Só multiplicar por 2. Então, vão ser produzidos 64 gramas por mol de oxigênio. Então, turma, isso aqui foi o primeiro caso envolvendo massa e mol, certinho? Dando continuidade, nós vamos observar agora massa vezes massa. Nós temos aqui a seguinte questão. Com 8 gramas de hidrogênio gasoso, qual será a massa de água que pode ser produzida? Então, pessoal, mais uma vez nós temos aqui uma questão que não foi dada a equação química. Então, nós vamos ter que produzir essa equação. Primeiro, a gente já sabe o quê? Que vai ser produzido água. Então, a gente já sabe que vai ser produzido água. Então, a gente vai ter como produto ali H2O, certinho? Nós sabemos também que para produzir água é necessário hidrogênio e oxigênio. Então, nós já temos aqui a nossa equação. Falta somente balancear a nossa equação. Então, a gente já sabe como é que balanceia, né? Do lado dos reagentes, a mesma quantidade dos reagentes eu vou ter aqui nos produtos. Nós temos 2 hidrogênios, aqui também 2 hidrogênios. Só que aqui a gente tem 2 oxigênios e aqui nós só temos 1 oxigênio. Então, a gente tem que multiplicar essa equação aqui por 2. Então, agora sim, nós temos 4 hidrogênios, né, e 2 oxigênios. Então, aqui já está balanceado, só que aqui falta balancear. Então, o que eu preciso fazer? Acrescentar o 2 para fazer 4 hidrogênios. Depois que a nossa equação está balanceada, nós vamos retomar aqui para a questão. O que ela está nos dizendo? Que com 8 gramas de hidrogênio, a gente vai utilizar a massa de água. Então, quais são os elementos que eu vou utilizar? Hidrogênio e água. Então, somente esses 2 compostos aqui que eu vou estar utilizando, certinho? O O2 a gente não vai utilizar, tá certo? Depois disso, nós vamos calcular as massas molares, tanto do gás hidrogênio quanto da água. Primeiro, vamos calcular a massa molar do hidrogênio. Todo mundo sabe que a do hidrogênio é somente 1. Massa molar de 1 hidrogênio é 1. Como a gente tem 2, então vai ser 2 vezes 1. Então, massa molar vai ser 2 gramas por mol. Como a gente tem 2 moléculas, né? Então vai ser 4 gramas por mol. Deu para entender? Fácil, né? Agora a gente vai calcular a massa molar da água. O hidrogênio vai ser 1, nós temos 2 aqui, então 2 vezes 1. Mais a do oxigênio, a gente olha na nossa tabela periódica, né, vai ser 16. Então aqui a massa molar de uma molécula de água vai ser 18 gramas por mol. Mas como a gente tem 2 moléculas, né, então a gente vai ter que multiplicar por 2. Então 2 vezes 18, 36 gramas por mol. Calculadas as massas molares da água, a gente vai organizar estes dados em uma regra de 3. O que a questão nos diz? Que 4 gramas por mol, né? Nós vamos produzir 36 gramas por mol de água. 4 gramas por mol de hidrogênio produzem 36 gramas por mol de água. É isso que a gente conseguiu observar fazendo os cálculos de massas molares. A questão nos diz que é produzido o quê? Com 8 gramas de hidrogênio, qual será a massa de água produzida? Então, pessoal, observe aqui a proporção. O que ela está nos dizendo?
que vocês conseguem observar aqui no 4 e no 8? A gente consegue observar que foi feito o dobro, né? Foi multiplicado aqui por 2. Então, obedecendo a lei de Proust, né? Nós vamos ter uma proporção constante. Então, essa mesma proporção que está ocorrendo aqui desse lado, vai estar ocorrendo aqui desse outro lado. Isso significa que aqui também eu vou ter que multiplicar por 2. Muito bem. Então, multiplicando aqui por 2, 4 vezes 2 deu 8. 36 vezes 2 vai ser quanto? Exatamente, 72 gramas por mol de água. Então, com 8 gramas de hidrogênio gasoso, a massa de água produzida vai ser de 72 gramas por mol de água. Observe que é bastante simples, basta a gente se atentar a esses detalhes e que a gente consegue fazer. Então, outra dica que eu dou aqui para vocês, quando estiver falando de massa, né, a gente vai sempre calcular ali a massa molar dos elementos. Então, essa dica aqui, nós vamos sempre estar utilizando em estequiometria. Quando a questão fala em massa, nós vamos ter que utilizar ali a massa molar. Se a questão não der os dados, né, não der as massas molares dos elementos, nós vamos estar ali utilizando a nossa tabela periódica para consultar esses dados. Nas questões de Enem e vestibular, não se preocupem, que ou vai ser dada a massa molar já do composto, ou vai ser dada as massas molares dos elementos, para a gente fazer esses cálculos aqui, certinho? Agora, nós vamos estar trabalhando aqui com os cálculos teóricos sobre massa versus volume na CNTP. Então, agora a gente vai estar ali trabalhando com volume. Então, para ficar mais fácil, né, nós vamos resolver aqui exemplos. Então, nós temos o quê? O gás oxigênio pode ser obtido em laboratório pelo aquecimento do clorato de potássio, que é o KClO3, conforme a equação a seguir representada. Então, nós temos 2 moléculas de KClO3, o processo de aquecimento vai produzir 2 moléculas de KCl mais 3 O2, certinho? Então, o volume de oxigênio produzido na CNTP pela decomposição de 24,5 gramas de KClO3 é de quanto? Observe que o volume já está na CNTP. Então, relembrando o volume na CNTP, a gente vai ter 22,4, certinho? Então, quais são os elementos que a gente vai estar utilizando ali na nossa equação química? Vai ser o KClO3 e o oxigênio, de acordo com a nossa questão. Gás oxigênio e KClO3. O KCl a gente não vai estar utilizando, tá certo? O O2, a questão diz que vai ser através de volume, né? O volume de oxigênio. E o KClO3 vai ser através de massa que a gente vai estar ali trabalhando, certinho? Então, primeiro o que a gente tem que fazer? Calcular a massa molar de KClO3. Observe que a questão não nos deu as massas molares, então a gente vai recorrer à nossa tabelinha periódica para calcular esses valores. Então, a massa molar do K, né, que é o potássio, a gente observando a nossa tabela periódica, vai ser 39 gramas por mol. Nós vamos utilizar esse valor. Para a massa do cloro, a gente vai estar utilizando 35,5 gramas por mol. E para a massa molar do oxigênio, a gente vai estar trabalhando com 16 gramas por mol. Como a gente tem aqui 3 oxigênios, né, nós vamos ter que multiplicar por 3. Então, a massa molar do KClO3, somente de uma molécula de KClO3, vai ser de 122,5 gramas por mol, certinho? Agora a gente vai para a nossa proporção, que significa o quê? Nós vamos reescrever essa equação aqui em proporção. Nós temos o quê? 2 mols de KClO3 vão produzir 3 mols de O2. Só que a gente vai trabalhar aqui com a massa do KClO3 e vamos trabalhar ali com o volume de O2. Então, a massa de KClO3 vai ser o quê? 2 vezes 122,5 gramas, foi o que a gente encontrou na massa molar de KClO3. Vão produzir 3 mols de O2, que agora a gente está trabalhando com o volume. O volume na CNTP, todo mundo já sabe, né, que vai ser 22,4 litros, certinho? Então, fazendo aqui as contas, nós vamos ter o quê? De acordo com a nossa questão, ela diz que 24,5 gramas de KClO3 vão produzir qual volume de oxigênio, né? Então, a gente já tem a nossa proporção, certinho? Então, fazendo aqui a multiplicação, né? 2 vezes 122,5 gramas de KClO3, nós vamos ter 245 gramas de KClO3
que vão estar produzindo ali 3 vezes 22,4 litros. Vamos reescrever isso aqui de forma melhor. Voltando aqui para a nossa proporção, né? 2 mols de KClO3 produzem 3 mols de O2. Fazendo aqui os cálculos, a gente vai ter o que, pessoal? Multiplicando aqui, ó, 2 vezes 122,5, nós vamos ter 245 gramas de KClO3. E multiplicando aqui 3 vezes 22,4 litros, nós vamos ter 67,2 litros de O2. Só que a gente quer saber 24,5 gramas de KClO3 vão produzir quantos litros de O2? É isso que a gente quer saber. Então, fazendo aqui uma multiplicação cruzada, né? Nós vamos pegar 245 gramas vezes x e 24,5 gramas vezes 67,2 litros, certinho? Uma regra de 3 normal. Fazendo os cálculos, a gente vai ter o quê? 245x, essa multiplicação aqui. Aí 24,5 vezes 67,2, se vocês fizerem os cálculos aí, nós vamos obter 1.646,4. A gente quer saber o valor de x, então a gente deixa o x isolado. Pega esse valor aqui de 1.646,4, dividido para 245, nós vamos ter x igual a 6,72 litros de oxigênio, sendo a nossa resposta. Outra forma mais prática, né, se a gente observando aqui a proporção, pela lei de Proust, né, tem essa mesma proporção que está acontecendo aqui, ela deve estar acontecendo aqui do outro lado. Observe que aqui o que aconteceu? Nós dividimos por 10. Então, desse lado aqui a gente também ia dividir por 10. Então, 67,2 dividido por 10 daria 6,72 litros. Eu trouxe aqui as duas formas para vocês observarem que tem duas formas de a gente resolver. Através da regra de 3, né? Ou observando aqui a proporção que está acontecendo. Se vocês acharem mais fácil fazer por regra de 3, ótimo. Também vai dar o mesmo resultado. Se conseguir observar a proporção que está acontecendo, vai ser mais rápido ainda, certo? A gente observar aqui que a proporção é dividida por 10. Então, aqui a gente também é dividir por 10. Tendo como resultado final 6,72 litros de oxigênio, certinho? Agora, nós vamos trabalhar com os cálculos teóricos sobre massa e volume fora da CNTP. Então, agora a gente não vai estar trabalhando ali com volume de 22,4. Tá? Então, turma, como nós vamos resolver a questão? Quando o volume é dado na questão, o que a gente vai fazer? Primeiro passo, encontrar o número de mols através da fórmula PV igual a nRT. Que fórmula é essa, professor? É a equação de Clapeyron, tá certo? Depois, o segundo passo é fazer o processo de estequiometria, que é o que a gente vem fazendo, certinho? Agora, quando o volume é pedido, o primeiro passo é fazer o processo de estequiometria com o número de mols, que é o que a gente vem fazendo nas questões, né? E o segundo passo é achar o volume através da fórmula PV igual a nRT, certinho? Então, vamos observar o que é a equação de Clapeyron, que vai ser o quê? P vezes V igual a N vezes R vezes T. Vamos ver cada uma dessas letras, né? Essas letrinhas. O P vai ser a pressão em atmosfera, o V vai ser o volume em litros, o N vai ser o número de mols, o R é uma constante dos gases ideais, que ela significa o quê? 0,082 atm vezes litros por Kelvin vezes mol, certinho? A nossa temperatura é dada em Kelvin. Pronto, depois que a gente soube disso, a gente consegue resolver qualquer questão de volume fora da CNTP. E para ficar ainda mais fácil, nós vamos resolver aqui um exemplo, tá certo? Nós temos a seguinte questão. Um funileiro usa um maçarico de acetileno para soldar uma panela. O gás acetileno é obtido na hora através da seguinte reação química. Nós temos aqui a nossa reação química. O que essa questão está nos perguntando? Qual a massa aproximada de carbureto de cálcio, CaC2, que será necessária para obter 12,3 litros de acetileno, C2H2, a 1 atm e 27 graus Celsius. Então, como é que a gente vai resolver essa? Nessa questão, o volume foi dado, né? Foi dado 12,3 litros. O que nós precisamos fazer? Descobrir o número de mols a esse volume, tá certo? Então, quais são os elementos que nós vamos precisar aqui da nossa equação química? Vai ser o carbureto de cálcio, que é esse daqui, o K,
C2, e o acetileno, que vai ser o C2H2, certinho? Então, somente esses dois elementos nós vamos estar trabalhando, essas duas substâncias. Então, o que a gente deve fazer primeiro? Calcular a massa molar. Então, nós vamos calcular aqui a massa molar do carbureto de cálcio. Então, a massa molar do cálcio vai ser 40 gramas por mol, e a massa molar do carbono vai ser 12, nós vamos ter 2, então 2 vezes 12, 24. Somando, a gente vai ter do carbureto de cálcio 64 gramas por mol, certinho? Depois que a gente calcular a massa molar, nós vamos agora converter a temperatura para Kelvin, né? Que a gente tem que lembrar que a temperatura é trabalhada em Kelvin. A questão deu em graus Celsius, mas nós vamos trabalhar em Kelvin. Isso significa o quê? Para a gente converter Celsius para Kelvin é bem simples. Nós vamos pegar a nossa temperatura de 27 graus e aumentar a 273. Então, fazendo as contas, a gente vai ter o quê? 300 Kelvin, certinho? Isso. Agora a gente vai observar o seguinte, como é que a gente vai resolver a questão? Quando o volume é dado na questão, o primeiro passo é encontrar o número de mols através da fórmula PVNRT, certinho? Então a gente já tem alguns dados, que são o quê? A pressão em ATM, o volume 12,3 litros, constante dos gases nós temos 0,082 ATM vezes litros por Kelvin vezes mol. E a temperatura a gente acabou de descobrir que é 300 Kelvin. Então, basta a gente colocar aqui na nossa equação de Clapeyron, certinho? Então, vamos jogar aqui os dados na equação. Pressão ATM, volume 12,3, igual ao número de mols, que é o que a gente quer descobrir, vezes 0,082 vezes 300. Então, fazendo esse cálculo aqui, 12,3 vezes 1 é 12,3, e do outro lado vai dar 24,6 vezes N. Trazendo o valor de N, né, que eu quero encontrar, nós vamos ter o quê? N igual a 12,3 dividido para 24,6. Se vocês fizerem os cálculos aí, a gente vai encontrar um valor de 0,5 mols, certinho? Então, a gente já encontrou o número de mols. O segundo passo é fazer o processo de estequiometria, que é o que a gente já está acostumado a fazer, tá certo? Então, turma, temos aqui a nossa equação química com alguns dados para a gente resolver a questão. Nós temos aqui o carbureto de cálcio, que é o que a gente vai utilizar, que a gente vai trabalhar com ele ali através da massa, e temos o acetileno, que a gente trabalhou inicialmente com volume para chegar ao número de mols, certinho? Então, montando aqui a nossa proporção, nós vamos ter o quê? Que 1 mol de carbureto de cálcio produz 1 mol de acetileno. Só que a gente vai trabalhar ali com a massa do carbureto de cálcio. Então, a gente calculou a massa molar, né, do carbureto de cálcio, nós obtemos 64 gramas por mol, que produzem 1 mol de acetileno. A gente quer saber quantos mols de carbureto de cálcio vão ser necessários produzindo 0,5 mols de acetileno. Fazendo aqui a proporção, nós vamos obter o quê? Fazendo a nossa regra de 3, meios pelos extremos, fazendo esses cálculos todos, a gente vai obter 32 gramas de CaC2, certinho? Então, basicamente é isso para a gente trabalhar ali com volume fora da CNTP. Então, chegando aqui ao fim da nossa aula, o que conseguimos aprender com a aula de hoje? Trabalhamos os cálculos teóricos, fizemos ali 4 tipos de cálculos, né? Aplicamos ali os cálculos, tanto para massa vezes mol, massa vezes massa, massa vezes volume na CNTP e massa vezes volume fora da CNTP, certinho? Então, turma, essa aqui foi a literatura utilizada na construção da aula. Foram utilizados os livros do Canto, da Marta Reis e do Unsberco. Caso vocês queiram se aprofundar mais sobre esse assunto, eu indico a leitura desses livros. Bons estudos, espero que tenham entendido o assunto da aula de hoje e até a próxima. Tchau!